alcançar o sucesso, ter uma vida abençoada, ser uma pessoa bem-aventurada. Esse é o grande desafio do ser humano. Nós vivemos boa parte da nossa vida em função disso, de alcançar o sucesso, de sermos pessoas bem-sucedidas, não é? E isso é um desejo justo, né? Se você não tem esse desejo, tem uma coisa errada com você, porque Deus também quer que você seja uma pessoa bem-aventurada. Esse é o nosso assunto de hoje, porque Jesus, ele nos dá a receita para uma vida bem-sucedida, para uma vida bem-aventurada. O Senhor Jesus, ele nos ensina o caminho para o sucesso. Há um tempo atrás, um teólogo definiu sucesso em uma frase, eu gostei muito. É simples, porém é muito verdadeiro. Ele disse que sucesso é desfrutar da vida terrena e da vida futura, da vida espiritual, da vida celestial, né? Porque há uma vida após essa terrena, né? Se você está em Cristo Jesus, se você é uma pessoa salva por meio do sacrifício do nosso Senhor Jesus, haverá uma vida após essa vida terrena que nós vamos desfrutar por toda a eternidade na presença do Pai. Mas muitos de nós, por sermos terrenos, nós focamos muito, buscamos muito sucesso na terra, não é? E Deus não é contra você ter sucesso, pelo contrário, Ele nos dá aqui a receita para o sucesso. A partir do capítulo 5 de Mateus, Jesus faz um sermão conhecidíssimo, denominado o Sermão do Monte, onde ele dá uma série de conselhos e uma série de ensinos tremendos. Vale a pena você gastar algumas horas estudando o capítulo 5, 6 e o capítulo 7 do livro de Mateus, no Sermão do Monte, ministrado por Jesus. Mas hoje nós vamos falar sobre os dois fundamentos, a partir do verso 24 do capítulo 7 de Mateus, que diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. 25. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. 26. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aqui, Jesus está encerrando o Sermão do Monte. O verso 28 diz assim: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. A palavra doutrina significa ensino. Como eu já disse no início, o Sermão do Monte é uma série de ensinos que, se nós colocarmos em prática, seremos pessoas bem-sucedidas. Quando Jesus está finalizando o Sermão do Monte, e ele finaliza com os dois fundamentos, a palavra de Deus diz que as multidões estavam maravilhadas, traduzidos de boca aberta, para os ensinos maravilhosos de Jesus. Agora, no próximo verso, no verso 29, diz assim: porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os religiosos, como os escribas, como os fariseus, como os hipócritas, que têm a teoria, mas não têm a prática. Por muito tempo, eu fiquei pensando nessa frase do verso 29, que Jesus pregava com quem tem autoridade. Eu ficava pensando, como que é pregar com autoridade? Como que é esse negócio de pregar como quem tem autoridade? Até o Senhor me ensinar que pregar com autoridade é ensinar o que eu vivo, é ensinar a minha prática de vida. Quando eu ensino algo que eu vivo, então eu prego com autoridade.
se eu ensinar sobre casamento e o meu casamento for de fato um casamento baseado nas Escrituras, um casamento segundo o modelo de Deus, eu ensino sobre casamento com autoridade. Se eu ensino sobre prosperidade e as minhas práticas condiz com a palavra de Deus, com o que a Bíblia ensina sobre prosperidade, então eu ensino como quem tem autoridade. Engraçado que os nossos dias são dias de muitos ensinos pela internet. E muitas vezes você ouve pessoas que você não conhece a vida delas. E eu costumo dizer que é muito fácil você elaborar um estudo. Uma pessoa que fala bem, uma pessoa eloquente, estudada, ela pode trazer ensinos que nos impressiona. Ela pode trazer números, pesquisa, mas se ela não vive o que ela ensina, é sem autoridade. Qual foi o problema de Jesus com os fariseus, com os escribas, que eram os mestres da lei? É que eles eram muito bons para ensinar, mas eles não viviam o que eles ensinavam. Vou repetir, ensinar é muito fácil, qualquer pessoa ensina. As redes sociais estão cheias de todo tipo de gente ensinando, mas a vida dessa pessoa condiz com o seu ensino? Se não, está pregando sem autoridade. Mas vamos voltar para o nosso texto. Eu quero fazer aqui algumas colocações. Primeiro, você vai perceber que os ventos, os rios que transbordaram, as chuvas fortes, não é, que fala de tempestades, elas bateram contra as duas casas. Contra a casa que foi construída sobre a rocha e contra a casa que foi construída na areia. Não é que a tempestade bateu numa casa e evitou a outra, não. As tempestades bateram nas duas casas. Queridos, o que livrou Noé da tempestade foi a arca. A arca fala de uma pessoa. A arca de Noé é uma tipologia do Senhor Jesus. E aqui, o que nós vamos perceber nesse texto, o que livrou a casa da destruição foi o fato dela ter sido construída sobre a rocha. A rocha, como a arca, simboliza uma pessoa, simboliza a pessoa do Senhor Jesus. Em Atos capítulo 4, verso, não sei se eu anotei esse texto, isso, Atos capítulo 4, verso 11, Paulo está explicando Jesus para os judeus. E Pedro, desculpe, o apóstolo Pedro, ele diz: esse Jesus é pedra, rejeitada por vós. Então o apóstolo Pedro, em Atos 4:11, coloca Jesus como uma rocha, como uma pedra. Esse Jesus é a pedra. A casa que não foi abalada, a casa que sofreu com as tempestades, ela não caiu porque havia um fundamento. Ela estava fundamentada sobre a pedra. Ela estava construída sobre os ensinos de Jesus. Ela estava construída sobre a palavra de Deus. Ela estava construída em cima daquilo que o Senhor ensina. Ela foi edificada. A palavra edificação significa construção. Desde o início, não é? Essa casa, ela foi construída em cima da rocha. E foi isso que a livrou do mal. Foi isso que a livrou da destruição, da ruína. Porque a outra casa, quando os ventos, quando as chuvas fortes bateram contra ela, a palavra de Deus diz assim que grande foi a sua ruína. Porque fora fundamentada sobre a areia, sobre a terra, sobre o barro. O barro fala do homem. O barro na Bíblia fala de mim, de você, fala do homem. Uma estrutura frágil, uma estrutura incapaz de suportar as tempestades da vida. Se nós estamos firmados no homem, é questão de tempo. Queridos, as duas casas foram construídas. Elas permaneceram por um tempo, até que veio as tempestades. Quando a nossa vida ela é fundamentada em princípios humanos,
quando a nossa vida é firmada no homem, quando a nossa vida ela é edificada confiando no homem, no ser humano, ela pode durar um tempo, mas chegará a hora em que as tempestades da vida irá derrubar, porque o homem não pode sustentar, o braço humano não pode sustentar a nossa vida, mas a outra casa fora edificada sobre a rocha. Por que eu estou ensinando e falando sobre esse texto? Porque os nossos dias são dias de tempestades, são dias de chuvas fortes, não é? Nós estamos enfrentando momentos difíceis, não é? Com essa pandemia, com tudo que está acontecendo hoje no mundo. Tem um texto lá em Isaías, eu anotei aqui também, Isaías 24, 20. Dá uma olhadinha lá depois nesse texto. Diz que a terra cambaleia como bêbado, não é? Nós estamos vivendo dias, você está vendo aí na internet, nas TVs, a confusão de governo, a OMS, enfim, os estudiosos, os cientistas, está uma confusão, as pessoas morrendo pela doença e às vezes morrendo pelo medo, não é? A terra cambaleia como bêbado. Nós estamos vivendo dias difíceis e a pergunta é, nesses dias de tempestade, aonde está fundamentado a sua casa? Na areia? No que o homem ensina? Na ciência? Na capacidade humana? No que o homem diz? Você está pautando a sua vida, construindo a sua vida nos ensinos humanos, em ideologias, em filosofias humanas? Ou nesses dias de tempestades você está fundamentando a sua vida na rocha que é Cristo? Você está fundamentando nos ensinos de Jesus, no que o Senhor ensina e praticando? Porque o segredo está logo no começo do verso 24, quando Jesus diz: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. É ouvir, não com o ouvido, mas ouvir com o coração, não é? Qual é a diferença, pastor? Com o ouvido você simplesmente ouve, mas com o coração você ouve com fé, você ouve crendo. A Bíblia diz que é com o coração que se crê. Então, quando você ouve com o coração, com fé, e transforma o que você ouviu em prática de vida, quando você pega os ensinos de Deus, amados, e transforma em práticas de vida, você será uma pessoa de sucesso, você será bem-aventurado na vida terrena e na vida por vir. Esse é o segredo. Jesus diz: todo aquele, Deus não faz acepção de pessoas, todo aquele, Jesus não faz acepção de pessoas, todo aquele, independente de cor, de crédulo, independente da condição social do país, enfim, todo aquele que ouve, que tem o coração para ouvir a Deus, que tem o coração pronto para ouvir a Deus, e pratica e transforma isso em prática de vida, não é? Como Jesus aparece no verso 28, as multidões impressionadas com o seu ensino, porque o seu ensino tem vida, porque o seu ensino tem prática. Jesus, ele não era como os hipócritas, ele vivia o que ele ensinava o que ele vivia, não é? Então ele diz ainda no verso 24, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado. Tem um exemplo do homem prudente. A palavra de Deus diz que o prudente, ele vê o mal e se desvia do mal, não é? Esse homem, ele edificou uma casa, ele construiu uma casa, ele observou os ensinos de Jesus, a palavra de Deus, colocou em prática, ele fundamentou a sua vida na palavra. Então, ele alcançou o sucesso. Ele é um homem prudente, ele é um homem bem-aventurado, ele é uma pessoa de sucesso. Porém, o outro que ouviu, mas não praticou, que está no verso 26, todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, também é comparado com alguém. É comparado com um homem insensato, sem instrução, em outra tradução, tolo, uma pessoa que não tem entendimento.
No livro de Provérbios, no capítulo 27, no verso 12, fala que o tolo, ele sofre o dano. Quem é o tolo, senão aquele que não observa a palavra de Deus? Quem é o tolo, senão aquele que não coloca em prática a palavra de Deus? Amados, Jesus está dando aqui um segredo para uma vida bem-sucedida. Os dias que nós estamos vivendo são dias muito complexos, são dias de ventos, de tempestades, são dias de confusão, muita gente falando, você ouve muita filosofia, não é? Dias de confusão. Você já notou como que a nossa geração é confusa? Não é? Nos tempos de Jesus havia também essa confusão, as pessoas não sabiam onde adorava, se adorava no monte, se era no templo, né? Havia uma série de confusões naquela época, uma sociedade confusa, não é? Ali, muitas pessoas sendo oprimidas pelo Império Romano, pelo sistema político que era o Império Romano, extremamente injusto, né? Os judeus ali anunciando o Messias, os fariseus. Naquela época nasceu uma série de filosofias, do Velho Testamento para o Novo Testamento nós temos um espaço de 400 anos, e ali surgiram muitas filosofias religiosas, grupos como os essênios, os zelotes, os fariseus, enfim. Nos tempos de Jesus também havia muita confusão religiosa, muito ensino, muita informação, as pessoas estavam confusas, e aqui Jesus está no Sermão do Monte, ele está organizando a vida. No Sermão do Monte, Jesus está aconselhando aquela pessoa que quer ter uma vida de sucesso na terra e na vida após vir. E ele ensina com ele encerra com esse ensino maravilhoso sobre os dois fundamentos. Amados, aqui está o segredo da vida cristã. Ou você fundamenta na rocha que suporta os ventos, e a rocha é Cristo, e suporta as tempestades, ou você fundamenta na filosofia humana, ou na sua força própria, ou no seu conhecimento, e sofre o dano. É engraçado que sobre a casa que foi edificada sobre a rocha, Jesus termina o verso 27 assim, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Ela desabou, sendo grande a sua ruína. Nós estamos vivendo um tempo, amados, onde as pessoas têm muita dificuldade, mas é muito mesmo, em colocar em prática o que eles têm de conhecimento. Porque nós somos uma geração rasa, onde as pessoas, elas ouvem muito e querem uma vida fácil. Elas ouvem filosofia e querem apenas crer nessas filosofias e alcançar sucesso. Sucesso é fruto da prática da palavra de Deus. Alcançar uma vida bem-aventurada é fruto de uma pessoa que ouve o Senhor, que ouve a Deus com o coração e transforma isso em prática de vida. A palavra de Deus diz que sem a prática nós não chegamos a lugar nenhum. O Senhor Jesus certa vez disse assim: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazes, mas não realiza o que eu ensino a vocês. Vocês me chamam de Senhor, mas não faz o que eu peço a vocês. Então, eu não sou o Senhor de vocês, porque não há prática, não há obediência na prática. Vocês ouvem, mas não obedecem. A palavra de Deus diz que o homem que ouve a palavra de Deus e não pratica, ele é como a onda do mar. Você já observou a onda do mar? Ela vai e vem, vai e vem. Você já viu pessoas que vivem assim? Uma hora está bem, outra hora está mal. Uma hora está parecendo que está bem, outra hora está mal. Pessoas que vivem como o voo do pica-pau. O pica-pau é um pássaro muito interessante, né? Você já viu como que ele voa? Ele voa assim, ó. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Em cima, lá embaixo. Quando você não pratica a palavra de Deus, você vive assim, como o voo de pica-pau, né? O Tiago diz que o apóstolo Tiago diz que aquele que não pratica a palavra de Deus, ele não alcança nenhum bem do Senhor, não é? Porque a palavra de Deus, ela não é simplesmente para ser ouvida. Nós devemos ouvir, porque é através do ouvir que vem a fé, mas nós devemos transformar isso em prática de vida. Há um sucesso, podemos alcançar o sucesso,
podemos alcançar a vida bem-aventurada, tanto na terra como na vida por vir. Mas eu quero terminar esse vídeo desafiando a você a estudar o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. Dá para você, eu queria pedir para você não só ler, mas meditar, e não só meditar, transformar tudo isso em prática de vida. A vida de sucesso, a vida bem-aventurada, ela é possível sim. Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua casa no nome do Senhor Jesus. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, Ministério Geraldo Nascimento. Um grande abraço.